Então, a partir desses debates, a gente teve essa ideia de te convidar para passar uns minutos aqui conosco, até para, digamos assim, que o pessoal pudesse encaminhar alguma pergunta, alguma dúvida e tal, né? Mas eu gostaria de colocar alguns poucos pontos iniciais, eu acho que a gente, para nortear um pouco a nossa conversa, né? Eu acho que, tanto no seu livro quanto nos artigos publicados na UNB, tem fundamentalmente esse primeiro aspecto da política como campo de resolução de conflitos de interesse e a relutância em aceitar essa dimensão, talvez marcado pelo período de uma geografia crítica mais economicista, que, ao invés de tentar entender o Estado e seus repartimentos territoriais, como controle, planejamento, a gestão, empenhou-se em criticar o Estado e, talvez, assim como os neoliberais, tentar destruir o Estado. Então, em função disso, como entender o Estado territorial moderno, talvez hoje se anuncia que, apesar de ser uma instituição relativamente já antiga, entre aspas, estaria perdendo poder, né? Então, toda essa questão de como analisar, digamos, dimensões espaciais ou territoriais a partir desse Estado e como que as ações estatais impactam os territórios, né? E, claro, tem toda essa questão conceitual, de fundo, que eu acho que foi importante para passar para o pessoal, que até hoje, no meu modo de ver, eu acho que eu já consigo separar um pouco, mas geografia política e geopolítica, né? Porque, no meu modo de ver, são campos de interesses acadêmicos e mesmo pragmáticos diferentes, né? Eu acho que por aí, né? E, por fim, talvez, essa questão dos territórios ou espaços da política, né? Assim como o seu programa de pesquisa na UFRJ, e agora não sei como é que está lá com a Federal Fluminense também, e essas questões da pragmaticidade de se estudar as políticas públicas com uma base territorial. Eu acho que essas questões assim, mais gerais, né, que nos despertaram a motivação para conversar um pouco contigo. Talvez, então, Inácio, só pediria que você se apresentasse com algumas biografias sucintas, né? Eu prefiro nunca fazer biografias dos convidados, porque a gente acaba falando bobagem, esquece uma coisa. Aí a pessoa se apresenta e tal, né? Se fica à vontade. Bom, primeiro, Adomar, obrigada. Eu acho que mesmo em cima da hora, você acabou foi beneficiado pelo espírito de colaboração que eu comentei com você, que nós estamos desenvolvendo, que eu estou como professora visitante na PUC, aqui do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação, e eu, com um colega, com Augusto César, desenvolvemos lá uma disciplina que está terminando essa semana, justamente trazendo colegas que falaram dos seus temas, das suas pesquisas, e foi muito bom. Então, eu estava nesse espírito de colaboração entre os colegas, que foi ótimo. Até eu comentei que o próximo, certamente, você será convidado. Então, eu acho que essa troca e que a internet nos permite, ela é ótima. Então, é bom ter feito logo. Na semana que vem minha vida já fica mais complicada, como eu estou ainda meio amarrada por esse curso, então deu certo, né? Bom, então, aí para os alunos, eu sou Iná Elias de Castro, então a minha trajetória na geografia política me parece que ela tem uma enorme influência, e nos meus textos ficam claros, e na minha perspectiva, naquilo que eu debato conceitualmente, tem uma influência forte no meu doutorado em ciência política, né? Mas eu tenho uma formação de geografia na UFRJ, fiz mestrado em geografia também na UFRJ,
Na época, o modelo era justamente toda a questão do planejamento regional, quer dizer, então, o tema da época do mestrado era a questão regional, planejamento regional, os impactos regionais da ação do planejamento. Bom, depois disso, a trajetória natural seria fazer o doutorado. Aí tem uma história que eu sempre gosto de contar, acho que eu já contei várias vezes, o porquê que eu fui fazer o doutorado na ciência política, justamente para escapar Bom, eu tinha algumas razões. Primeiro, que o Rio de Janeiro ainda não tinha doutorado. Então, o doutorado era só em São Paulo, teria que ir para São Paulo. E, segundo, bom, muitos colegas do departamento saíram do país. Na época, eu enfim, estava sem condições, filha pequena, então estava sem condições de pensar em sair do país. E surgiu a oportunidade do UPERJ, que é um centro de excelência no Rio de Janeiro, de ciência política, de fazer o doutorado somente numa questão multidisciplinar. Mas eu queria fugir um pouco daquilo que, do final dos anos 80, da pressão, toda a ideia da geografia crítica que estava sendo imposta, até porque eu sou de uma geração que eu tive uma formação de geografia tradicional, escola francesa, descrição, trabalho de campo, etc. No meu mestrado, aí era geografia quantitativa, economia regional, economia espacial, e a quantificação, então eu fiz lá uma dissertação com quantificação, e depois do doutorado, tudo isso já não valia mais. Então, eu queria uma certa distância daquilo que eu considerava uma certa esquizofrenia da geografia, esquizofrenia teórico-conceitual da geografia. E me dei conta que foi ótimo, porque a questão política ela sempre foi muito atraente para mim, sempre gostei, sempre tive curiosidade sobre isso. E, ao fazer a ciência política, eu percebi que tinha muita geograficidade, digamos assim, em várias das teses, várias das questões e vários dos temas da geografia política. Então, a partir daí, quer dizer, eu acho que eu considero que eu acabei adquirindo uma certa distância crítica para analisar algumas questões da própria geografia. Inclusive, no departamento de geografia, uma coisa que alguns colegas mais novos nem sabiam, quem criou a disciplina geografia política fui eu, porque o departamento ele tinha uma disciplina que era geopolítica, uma disciplina muito importante, dada pela professora Berta Becker, criada pela professora Berta Becker e dada pela professora Lia Osório, depois, e a professora Berta Becker e Lia Osório. Quando eu entrei para o departamento, durante os 2 semestres, eu dei também geopolítica, mas eu percebi que era importante criar uma disciplina geografia política separada, uma vez que a geopolítica não atendia aquilo que se via na geografia política. Então, tem um pouco aí esse meu perfil, né, da formação geográfica, uma complementação. Depois eu fiz um pós-doutorado na França com o professor Michel Maffezoli, que era a ideia, inclusive, por conta da questão dos regionalismos, das identidades culturais que eu trabalhava na época, que foi muito interessante também. Então, esse é um pouco esse perfil e o porquê de, algumas vezes, eu ser um pouco insubmissa, digamos, a alguns cânones da geografia que eu considero muito incômodos. E eu acho que existe uma riqueza enorme conceitual, e acho que trabalhar com a geografia política, ela nos abre um campo enorme, desde que justamente a gente seja capaz de ter uma base conceitual que, de alguma maneira, explicite a política, né? Que nos encaminhe para perceber o que é a política. E aí, essa questão que o pessoal do Omar traz, né?
Quer dizer, como é que você... A questão do Estado territorial, como é que se articula essa ideia do Estado territorial com a política. Então, me parece que não é possível pensar o Estado sem pensar a política, né? Então, pensar, e também não é possível pensar o território, pensar planejamento, pensar política pública, pensar ação estatal, sem pensar política em todas as suas dimensões, sem pensar uma definição mínima de política. Bom, vou ficar por aqui, vocês sabem que eu gosto do assunto, então, senão eu vou ficar falando horas aqui, não é o caso. Vocês é que vão falar, trazer as questões, e eu vou tentar esclarecer na medida enfim, do possível. Inclusive, eu acho bom as críticas e as questões sejam levantadas sobre o texto, que isso me ajuda a pensar melhor, né, para a próxima vez. É sempre bom, a troca com os colegas é sempre muito boa. Obrigado, Iná. Eu teria uma perguntinha muito simples, assim, que talvez o pessoal se pergunte por que você adotou o termo os fantasmas naquele nosso debate, lá naquele lindo debate na revista da UNB. Olha, eu acho que tem uma coisa interessante, por quê, né? Porque quando eu fico lendo as questões conceituais e um monte de trabalhos que a geografia tem, a geografia política tem, então, o primeiro fantasma que eu, inclusive, acho que nesse livro, no livro de Geografia e Política, que eu falo, a questão do pecado original, né? Quer dizer, a ideia de você deixar a geografia, e tem muito a ver com a ideia, quando se fala do Ratzel, quando se fala da geopolítica, a questão da guerra, então, aí o próprio Lacoste, né? A geografia serve, antes de tudo, para fazer a guerra, a geografia dos generais. Eu acho isso, quer dizer, mas isso é tão repetitivo, que você lê na literatura francesa, literatura, assim, até dos manuais de geografia, quando vão fazer esse histórico, né? Na literatura espanhola, depois, muito fortemente, com os americanos. Então, isso é tão forte, e me parece que é um fantasma bobo, porque na realidade é ingênuo, porque na realidade, eu fico pensando, a geografia serve antes de tudo para fazer a guerra. Bom, e a física? Quem foi que inventou a bomba atômica? A física, a matemática, a química, guerra química. Quer dizer, elas fazem a guerra de uma maneira muito mais violenta do que a geografia. Quer dizer, botar na geografia clássica, a geografia política clássica, essa questão que ela era dos generais e servia para a guerra, a própria geopolítica, no mínimo, eu considero no mínimo ridículo. E a própria academia não se dá conta que ela enterrou, por conta disso, grandes intelectuais da disciplina. Então, a geografia teve grandes intelectuais que foram enterrados por conta disso. Um deles é o próprio Gottman, que você conhece. O Gottman, a gente aprendeu um pouco sobre o Gottman por conta do conceito de megalópole que ele fez, e ele é um super intelectual, com uma quantidade enorme de trabalhos. Você tem o próprio Bauman, era outro. Então, a gente tem grandes intelectuais que foram deixados de lado porque faziam a guerra, ou porque eram o poder, outro do poder. Como se a geografia tivesse que ser uma disciplina pura, né? Então, o geógrafo ele é bonzinho, ele é contra a guerra, ele é contra o poder. Então, sabe, tudo isso. Eu acho que esse é um fantasma. Por quê? Porque se você olhar nos manuais de geografia, essa coisa se repete. Então, isso, de certo modo, eu fiquei... Aquilo me dando uma enorme irritação. Então, eu dizia para os meus alunos, eu tive que escrever, porque realmente esse era um dos fantasmas importantes, as coisas serviam para fazer a guerra, da geopolítica, que a geopolítica, por sua vez, também era o poder dos Estados, etc. Então, você tinha que jogar a geopolítica no lixo. Então, você tinha algumas questões, e a própria ideia do Estado. Quer dizer, o Estado, como o Estado é o poder, o Estado é o opressor, o Estado enfim, é o instrumento de opressão, poder coercitivo, instrumento do capitalismo. Então, tudo isso que não nos ajuda a fazer pesquisa
e a fazer uma reflexão na geografia política, entendeu? Então... E, se me permite, eu acho que, inclusive, comentei essa passagem, inclusive, acho que com alunos da graduação, que é a física, a química, mas eu lembraria também as geografias coloniais, não é? Da França, na África, na Ásia, né? E como que as potências formaram inteligências sobre as diversas regiões coloniais do mundo, então, colônias, e o Brasil, por sua vez, foi uma colônia, e o nosso expertise hoje não nos leva muito perdão, leva, mas estamos chegando a formar experts em regiões do mundo por conta das relações internacionais, da diplomacia, mas aí eu lembro assim que vamos dizer, a própria antropologia colonial, né, contribuiu também nesse campo. Né? Exatamente. Eu acho interessante, porque quando você falou das geografias coloniais, isso é outro fantasma que a gente tinha, né? Geografia, então a escola francesa, a escola colonial. Isso é outro problema, porque a antropologia ela teve uma ação tão importante para a colonização, para formar um conhecimento, uma inteligência, até maior, porque ela era uma disciplina mais importante, ou tão importante como a geografia, a própria sociologia. Se você vai na França, a gente lê os trabalhos o conhecimento das sociedades africanas, asiáticas e latino-americanas, todos foram trazidos pela antropologia, Lévi-Strauss e outros mais, quer dizer, são clássicos da antropologia e que nunca foram colocados no lixo. É lógico que você tem que ter uma reflexão crítica, quer dizer, contextualizar esse trabalho no tempo e que papel eles tiveram, mas não fazer, quer dizer, não jogar para baixo do tapete, né? Porque não nos interessa a parte feia da nossa história, não, é a questão do espaço e tempo, né? As coisas acontecem no espaço e no tempo, aí tem que ser até um pouco, enfim, tem que pensar filosoficamente nesse sentido de espaço-tempo. Então, eu acho que é isso. A história, se você pensar o que foram os nacionalismos, a ideia da história, a recuperação né? A história teve um papel enorme também. Então, as ciências sociais em geral, não apenas a geografia. E não me parece que tanto história, sociologia, antropologia tenham sido tão críticos em relação aos seus pais fundadores, porque essa foi a época que as ciências sociais foram fundadas, como a geografia foi. Entendeu? Então, isso é que eu acho que é uma questão, não há dúvida que as geografias coloniais, e na França tem uma escola colonial importantíssima, o próprio determinismo, né? Então, agora, o determinismo também ele era antropológico, também ele era sociológico, né? Histórico, não era só geográfico. Né? Exatamente. Então, isso é que é interessante. É uma pequena interface com essas questões, mas, inclusive, eu escrevi um pouco naquela réplica que fizemos, né? Pelas minhas leituras, outras leituras dos clássicos, como Paul Vidal de La Blache, você vê que ele era da alta hierarquia universitária do Estado francês. Então, ele atuou em favor do Estado francês, tanto demandando a devolução da Alsácia e da Lorena, no seu livro La France de l'Est, que está por aqui, a França do Leste, que não tem tradução no Brasil, é um magnífico estudo regional, que vai muito além daquele debate se é possibilista ou determinista, muito além. Claro. E também quando ele atuou como perito, dizendo que o rio Oiapoque não é o rio Oiapoque atual, mas era o rio Guarapari, alguma coisa assim. É o rio, peraí, não é Guarapari, tem outro nome, É outro nome. Eu vou lembrar que a gente fez uma viagem nele, que justamente ele fica um pouquinho mais ao norte do rio Oiapoque. Né? O Oiapoque fica lá no extremo norte, e esse
Guarapari ou coisa assim, fica É, muito próximo um de Paris Macapá. desse da vida. Muito próximo de Macapá, digamos assim, ou seja, em que ele demandava todo o território do atual Amapá, da Guiana Portuguesa, onde há jazidas de mineração até hoje, né? Então, olhar um pouco além desses debates simplificadores que vieram se desenvolver no Brasil e olhar um pouco quanto essa ciência foi sendo construída, digamos, de forma conceitual, mas também de forma aplicada e muito associada aos interesses dos estados desses pesquisadores. Uhum. Né? Então, digamos assim, não é uma questão de dizer se ele fazia bem ou fazia mal, ele era um homem de Estado, da hierarquia, um pouco diferente das nossas hierarquias universitárias, né? Mas eles serviam aos interesses, e aí seria um tipo de, digamos, geopolítica, digamos assim, um tipo de, né? E aí, nesses movimentos coloniais, expansionistas e tal, geraram uma enormidade de conhecimentos e tal que estão disponíveis até hoje. Então, você quer saber sobre o Laos, o Camboja, enfim, aquele debate que o Lacoste diz, onde é que estava o Pierre Guru quando bombardearam os camponeses? Está lá todo um acervo disponível que nós não podemos negar. Temos que exorcizar os fantasmas nesse sentido. Exatamente, exatamente. Eu acho que é por aí que eu acho que você foi muito feliz em colocar, porque esse exercício de exorcizar está muito ligado também a um projeto de, não só de, vamos dizer, uma retomada crítica, mais autonomia, de retomada e crescimento da geografia política associada a práticas de Estado, de governo, de cidadania, movimentos de interesse público e assim por diante, não é, Ilana? Inclusive, você lembrou bem o caso da Blast, o caso Pierre Guru, que, na realidade, aqui no Brasil, a gente tem os geógrafos do IBGE, o Pedro Geiger, o Antônio Guerra, que é o Antônio Guerra Pai, né? que foram numa época que eles faziam aquelas viagens e excursões pelo Brasil, quer dizer, eles traziam todo um conhecimento, a descrição de conhecimento de área do Brasil, interior do Nordeste, interior da Amazônia, eles eram verdadeiros exploradores. Quer dizer, esse papel do geógrafo, que foi jogado no lixo como uma geografia descritiva, a geografia a serviço do poder, aí não era o general, mas era o caso, os homens estão trabalhando porque o Estado era como se o Estado não fosse uma sociedade inteira, como se a ideia do nacionalismo não fosse uma ideia, a ideia do nacional, né, do valor nacional, não implicasse uma sociedade toda, e não apenas aqueles geógrafos que faziam esse trabalho. Então, eu acho que é bem interessante a gente ter em mente esse acervo, né, de uma produção geográfica que agora está sendo recuperada, é interessante, entendeu? Está sendo recuperada finalmente, né? Porque é um acervo que você não joga fora. Eu recentemente acabei de ler um livro, que ele está aqui, é de escrito pelo Leon o Africano, é escrito por ele é da Academia Francesa de Letras, e ele recuperou o que seria um geógrafo da Idade Média, um otomano, que ele viajou pelo interior da África. Então, ele faz lógico, ele tem documentos históricos, mas ele faz esse personagem, então, como esse personagem viajava, e é uma maravilha você descobrir uma África, aí ele virou, enfim, ele foi vendido como escravo para o Vaticano, aí virou um conselheiro, que ele era um homem de letra, um homem culto, virou um conselheiro do Vaticano, então ele veio para a Europa, para a Itália, mas ele viajou do Marrocos, e ele, na realidade, ele nasceu em Granada, e ele começa a contar a história dele no ano que os mouros são expulsos de Granada. Então, é uma viagem no tempo, no espaço, na cultura maravilhosa, entendeu? Então, por que a gente vai jogar isso fora, né? Exatamente. Inclusive, eu tenho um refrão que eu costumo falar na graduação: geógrafo não passeia, faz trabalho de campo.
Exatamente. E é por isso que geógrafo ele é sempre um bom viajante. É sempre bom viajar com geógrafos, porque o olhar é outro, né? A gente, mesmo fazendo turismo tem um outro olhar, né? O que eu acho Exatamente. legal. Mas, Ina, passando um pouco mais à frente, perdão, eu só gostaria de dizer que também a importância do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro do século XIX, Dom Pedro II, né? A gente costuma comentar onde é que está o acervo, a nossa memória do nosso território, né? Mas passando adiante um pouco, eu perguntaria a você do seu, da sua do seu grupo de pesquisa, a questão das instituições e tal, que você mencionou na sua réplica lá, para a gente dar uma olhada na produção, e qual é o papel, digamos, que você atribui, teoricamente, às instituições, digamos, nesse processo de reconstrução da geografia política. Bom, o meu grupo, o GEOPOL, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Política e Território, que, aliás, esse ano, em dezembro, vai ter uma festa que faz 30 anos do grupo. Aí eu passei, eu passei a coordenação do grupo, porque sempre, há muito tempo, desde que o Rafael entrou, o Rafael Winter Ribeiro, desde que ele entrou, ele ficou como a coordenadora do grupo, ele como vice-coordenador. Mas aí, agora eu passei para ele ficou como coordenador, eu estou como subcoordenadora. Então, mais ou menos, então a gente continua com contato, com as pesquisas avançando. E o que é interessante, a questão das instituições, elas me parecem fundamentais, porque são elas que, de certo modo, nos dão, quer dizer, dão à geografia essa materialidade do território. Né? Então, a gente teve algumas dissertações, teses e trabalhos justamente sobre a questão institucional. Existem as teorias institucionalistas, né, que elas estão no campo, seja da administração, seja no campo da ciência política. E o que é interessante, por que elas nos dão uma materialidade? Porque a instituição ela é a regra do jogo. É simplesmente uma instituição, uma regra do jogo. Né? Quando você pensa, por exemplo, em Estado territorial moderno, o Estado ele é uma instituição. Mas dentro dele ele tem um conjunto de instituições que definem regras, normas que são impostas a todo o território, né? E que devem ser obedecidas em todo o território. E o que é interessante, me parece que esse é um campo de pesquisa muito frutífero. Recentemente, no nosso curso lá na PUC, a Juliana, você conhece a professora Juliana, da UF, que está na UF, e o Ângelo, que está na Bahia, da UFBA, quer dizer, ambos foram meus orientandos, e eles estão desenvolvendo um trabalho muito interessante sobre o SUS, quer dizer, toda a formação do SUS, como uma estrutura institucional, e como é que funciona na Bahia e no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e toda a regionalização do SUS. Então, é muito interessante, porque eles partiram das mesmas premissas, dados, etc., e a questão da regionalização na Bahia é bem diferente da questão do Rio de Janeiro. E tem aí uma questão política interessantíssima, por que é diferente. Né? O Rio de Janeiro é muito mais centralizado na metrópole, a Bahia tem regiões administrativas muito mais fortes, coisa que o Rio não tem. Então, tem a ver com a questão do que era capital originalmente no Rio, depois virou Estado da Guanabara, depois teve a fusão, e o que seria toda uma política clientelística, corporativa, horrível, fisiológica do chamado Estado do Rio de Janeiro, fora da cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem uma contaminação dessa cultura política oligárquica do tipo tradicional. Aí alguém diria, bom, mas a Bahia também tinha uma cultura oligárquica, né? Afinal de contas, a CM era um grande oligarca urbano. Mas você tem
no Rio de Janeiro, uma cultura desse estado do Rio de Janeiro, não é a cidade, é o estado, você tem uma cultura oligárquica, tipo nordestina. A Zona Canavieira, do norte do Rio de Janeiro, que teve sempre um papel importantíssimo de formação de elites políticas no estado do Rio de Janeiro, ela é uma filial do Nordeste, né? Da cana do Nordeste. E o Antônio Carlos Magalhães ele era um oligarca urbano. Na realidade, ele se cercou, o pessoal chamava ele do coronel esclarecido. Então, ele se cercou, na época do regime militar, se cercou de tecnocratas, de técnicos. Então, para fazer toda a divisão regional, a regionalização da Bahia, a regionalização administrativa, ele cercou de técnicos, pessoal de universidade, e estimulou a existência dessas regiões. No Rio de Janeiro, nada disso aconteceu, era uma política tradicional, antiga, horrorosa. Então, você tem, é preciso pensar como essas instituições se desenvolvem e qual é o peso da elite política ao longo da história em cada um desses lugares, e como elas tocam essas instituições, como elas criam, como elas fazem funcionar as instituições. Então, as instituições elas podem ter resultados diferentes no espaço, dependendo justamente desse espaço-tempo kantiano no qual elas existem, né? Que é diferente do caso do Rio de Janeiro, e certamente no Rio Grande do Sul a situação seria outra. Eu me lembro que a pesquisa que nós fizemos eu fiz uma pesquisa sobre municípios pequenos, e os chamados, o que eu chamava dos aparatos da cidadania, que são alguns conselhos, né, que a Constituição tem, e nós mapeamos os municípios pequenos no Brasil, municípios alguns abaixo de 20 mil habitantes ou 10 mil habitantes. Então, aí que teoricamente esses municípios, muitos deles talvez não tivessem esses aparatos. E qual foi a surpresa? Quando a gente botou no mapa, muitos apareceram e a maioria estava concentrada no Rio Grande do Sul, na parte norte do Rio Grande do Sul. Então, tinha uma parte importante no Rio Grande do Sul, uma parte no Nordeste, municípios também pequenos, e a existência desses aparatos era muito menor. Então, ou seja, você tem uma diferença, as instituições funcionam, mas a base territorial da sociedade na qual essas instituições estão inseridas cria situações bastante diferentes que as pesquisas nos revelam, entendeu? Então, eu acho bem interessante isso. Inclusive, o próprio conceito de território, que tem sido assim usado em várias frentes, ele também é muito usado nas regionalizações da saúde pública. Isso. Isso é muito interessante por conta de que chama, digamos, a história, a cultura das pessoas e suas práticas cotidianas. Eu achei muito interessante. Claro que o conceito de território nesse ínterim, ele vem sendo usado em múltiplas frentes, né? E eu acho que tem acontecido, só para fazer uma breve interface, que muitos jovens pesquisadores acabam se confundindo, porque vai desde o território da geografia política, humana e política, passa pela sociologia, pela antropologia, aos economistas regionais, aos diagnósticos do Banco Mundial, e das diretrizes da OCDE, todos usam territórios competitivos, virou uma grande febre, né? Então, eu diria, esse conceito central, essa categoria, que inclusive nós vamos começar hoje, já vou dar as primeiras leituras para o pessoal aqui, depois da nossa conversa, ele se tornou um queridinho, digamos assim, das pautas públicas, mas, ao mesmo tempo, perdeu muita força explicativa. Não sei se você concorda, Iná. Olha, eu concordo, eu sempre achei, quer dizer, você imagina, aos 30 anos, sei lá, que houve um grande debate, toda uma discussão sobre o conceito de território, o que é território. Aí você tem um colega lá do Paraná, o Saquê, que tem trabalho, tese sobre o que é território, aí o Milton Santos, a definição de território. Aí, e era uma coisa muito complicada de você definir,
Porque, na verdade, primeiro, uma palavra polissêmica, um conceito polissêmico. O território, quer dizer, tem uma fala do... Como é que aquele Geografia do Poder do Rafestan. O Rafestan tem um trecho que eu gostaria de citar, muito interessante, embora eu tenha algumas críticas a ele, mas eu acho que ele tem coisas interessantes, insights interessantes. Para diferenciar o estado de território, o espaço de território. O espaço a base, o espaço é a base original e o território é aquilo que o homem delimita para si, para o seu cotidiano. Coisa assim. Então, ou seja, categorias diferentes, né, do espaço e do território. Então, a ideia, há aquele também, o Robert Sachs, né, o território como uma apropriação, um espaço que é apropriado. Né? Ou seja, aquilo que então o espaço é a categoria original e o território é aquilo que o homem apropria para si. Então, ele pode ser apropriado pela religião, pela economia, aí, a partir daí, você pode ter várias delimitações no território. Quer dizer, a questão do território, do conceito, é complicado, porque se é uma forma de apropriação, há N formas de apropriação. Então, por exemplo, eu simplificava a história. Para mim, eu gosto, na geografia política, eu trabalho com apropriação política, formal do território. Então, você tem um território nacional, vários territórios nacionais. Eu tenho, no Brasil, no nosso federalismo, né, você tem as escalas do federalismo, que nos dá escalas territoriais, quer dizer, você tem a escala da União, né, do nacional, você tem a escala estadual, a escala municipal. Dentro do município, você ainda pode ter a escala do distrito. Dentro das metrópoles, você tem a escala do bairro. Né? Você tem, agora, por exemplo, a gente está vendo com as eleições a escala das zonas eleitorais, né? Quando você vê os mapas, são as zonas eleitorais. Então, você tem... Então, eu sempre achei uma perda de tempo tentar definir território, porque eu acho que você nunca vai ter uma definição que vá cobrir aquilo que você trabalha, por exemplo, com o território para uma determinada política pública, né? O território do SUS, o território... Então para mim, com isso eu nunca quis perder tempo, não. Eu achei que... Eu segui vendo, olha, no meu caso, é simples. Como eu gosto da política, então, é o território institucional, sabendo que ele se limita a esse recorte. Então, essa é que me parece que é uma estratégia. Se a gente quer fazer uma pesquisa, é uma estratégia de qual é o recorte que você vai usar a partir daquilo que você quer identificar naquele pedaço apropriado, né? Aquele pedaço do espaço que foi apropriado. E esse espaço, como é que você dialoga com o território e espaços da política? Minha última questão, ir lá, para depois a gente abrir para o pessoal aí perguntar, conversar com você. O espaço, eu adoro essa questão, porque ela está absolutamente aberta, né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer o texto, discutir a questão do espaço político, né, que eram os espaços da política, o que eu percebia é que você tinha uma questão que ia além do problema do território. Quer dizer, então, o espaço da política, eu achava o próprio Jacques Lévy, por exemplo, ele tem um livro que ele chama, um livrinho sobre espaço político, espaço político, mas em nenhum momento ele define o que é espaço político. Então, para ele, o espaço político, por exemplo, é o espaço político institucional. Então, o Estado é um espaço político, quer dizer, um território definido, uma região, um espaço político. No caso do Brasil, o território nacional seria um espaço político, o território do município seria um espaço político. Eu acho isso fica fluido, isso não fica fácil, mas não resolve o problema de você tentar identificar o que seriam os espaços da política.
né? Então, os espaços da política, eu acho que são aqueles lugares nos quais a política se realiza, né? Alguém diria, mas a política... Aí eu tive uma briga, uma discussão grande com o professor Paulo César, fizemos um seminário, aí que deu um debate entre espaço público e espaço político, que aí eu fiz um artigo tentando amarrar bem o que era essa questão do espaço político. Esse debate saiu naquela revista Geografares, essa que você vai publicar lá do Espírito Santo. Ele fez, o colega ainda estava lá, ele fez um número especial só com o debate que nós fizemos, e depois eu amarrei melhor isso, eu fiz um artigo que saiu na Geografia da UF. Então, o que é a ideia dos espaços da política? Primeiro é pensar o que é política, né? Se a gente aceita que a política é justamente uma ideia, quer dizer, uma tentativa de organização de interesses. Então, supõe que você tenha interesses que tentem se organizar, e elas precisam de um espaço, quer dizer, então a própria Hannah Arendt é importante para isso. Aí também, para não ficar muito fluido, aí eu defini que a gente teria alguns espaços, assim, do ponto de vista da pesquisa, do empírico, que ajudaria a entender isso. Então, o primeiro espaço político, que seria o espaço assim, maior evidência do debate e enfim, do processo decisório, seria o parlamento, os parlamentos. Né? Por quê? Porque a ideia da política supõe que você, depois de debate, você chega-se a um consenso no qual alguma norma vai ser instituída. E essa norma ela é instituída para todo mundo. Então, o parlamento ele é o mais exclusivo, é aquele no qual os parlamentares se organizam um debate, eles são representantes, aí pode ter discussões sobre os desvios disso, mas você, em tese, o parlamento tem esse papel, né? Estabelece leis e normas. Então, esse é um espaço exclusivo. Você tem um outro espaço que eu chamei de espaços fechados, melhor nome, a gente tentar discutir o nome, que são espaços, por exemplo, dos conselhos, os conselhos de associações. O que são os conselhos municipais? Né? São locais no qual a sociedade se organiza, ela levanta um problema e ela vai definir uma questão, nós queremos isso, e vai levar, o objetivo do conselho é levar essa questão para o governo, seja o governo municipal, seja o governo estadual ou federal, para buscar uma política pública, né? Porque, afinal de contas, o papel dessas deliberações, o papel do Estado é oferecer política pública à sociedade com impactos no território. E um terceiro espaço, que aí foi o grande debate que a gente tinha aqui do espaço político, era a questão das ruas. Por quê? Aí a discussão com o Paulo César é que, para ele, a rua é o espaço político. Eu falei assim, não, a rua é o espaço público. Mas ele disse que a ação da sociedade na rua é uma ação política. Ele disse, não, é uma ação é uma ação civil pública. Você está ali, você está vendo, sendo visto, conversando, mas você não está deliberando nada. Quer dizer, a ideia da política é uma ideia de deliberação ou de buscar interferir na deliberação. Tem uma causa. E aí nós vimos o seguinte, inclusive, estava desenvolvendo isso, aquele período das grandes efervescências desde o dia 13, né, desde das jornadas de junho, né, de 2013, a questão das ruas, porque a rua a gente via pela Cinelândia, aí certamente em Porto Alegre tem o seu espaço, a Cinelândia do Rio de Janeiro, um lugar histórico, um lugar do cotidiano, que as pessoas vão para lá e para cá, as pessoas têm os bares, têm cinemas, tem uma série, então é uma área de circulação. E quando chega um período ou de político, ou tem algum problema, é um lugar escolhido para manifestações políticas, para debates e demandas. Ela é chamada, inclusive, foi chamada
nos anos 60, da Brizolândia, porque como tem a Assembleia Legislativa ali em frente, era o lugar que o Brizola estimulava, então os sindicatos se manifestavam e etc. Então você tem você tem a questão da manifestação e tem sempre os lugares simbólicos dessas manifestações. E qual é o papel dessas manifestações? Por que se torna político? Porque, na realidade, esse espaço público, que ele é público até uma hora antes, na medida que ele é invadido por pessoas, por um público completamente diferente daquele do cotidiano dele, com faixas, cartazes, com um objetivo de pressionar o poder instituído por alguma pauta. Né? Quer dizer, você teve, na época, um doutorando meu, no final do ano passado, ele fez aliás, esse ano ainda, no início do ano, ele defendeu uma tese muito interessante sobre a geografia das manifestações do período do impeachment da Dilma. E então, ele mapeia, muito interessante, levanta os dados, o tamanho, e demonstrou como o peso dessas manifestações pelo país, quer dizer, como eles refletiam no parlamento na hora em termos do impeachment. Tem N outras coisas, não há dúvida, mas esse foi um peso interessante. Um outro aluno, um doutorando também, fez uma tese antes, e que esse foi até mais objetivo. Ele pegou várias das manifestações de 2013, né, enfim, contra a corrupção, contra isso, contra aquilo, e ele via os dias, o número de pessoas se manifestavam, a massa disso, e a resposta do governo oferecendo projetos de lei vinculados àquelas demandas. Então, você tem aí um nexo entre a rua, quer dizer, as manifestações dão um nexo entre a rua, o que a gente chama da Praça e do Palácio, né? Entre a rua e o governo. Então, é interessante, aí ele se torna, ou seja, é um espaço público que, de repente, ele é animado pela política, ele é, quer dizer, ele teria uma outra, ele seria recategorizado, ele, naquele momento, ele deixa de ter a categoria espaço público apenas e passa a ser um espaço político. Porque essa ocupação agora tem outro objetivo. Não é o objetivo de passear, flanar, ver e ser visto. É o objetivo de ter uma pauta e fazer uma reivindicação, e fazer uma organização. Então, eu acho que a gente conseguiu definir esses 3 espaços, e tem algumas teses que acabou ficando legal, dando algumas questões. Muito bem. Iná, eu havia falado inicialmente, uma conversinha de uns 30 minutos aí, não é, Iná? Mas já se passou quase uma hora. Pois é. Mas eu ainda gostaria de passar um pouco a palavra para o pessoal aí, para o pessoal conversar um pouco contigo, ainda eu prometo ser breve. Informalmente, conversar um pouco, sempre é bom a gente conversar com os nossos autores, né? Isso é importantíssimo, desde a formação da criançada, que vai ver um autor de um livro de contos na escola, até a nossa academia, que é mais formal, bastante acadêmica, mas sempre é muito bom uma conversa tranquila e trocar ideias e ver quem são as pessoas e assim por diante. Então, a palavra está aberta aí para o pessoal encaminhar alguma conversa com a Iná. Nos últimos minutos nossos, não vamos passar muito mais, uns 10 minutos aí, talvez, né? Professor... Pode falar. Professor Iná, prazer em tê-la aqui conosco. Obrigada. Eu não sou da área da geografia, mas eu sou da área da oceanologia, mas eu tive o prazer de encontrar aqui nesta cadeira de geografia política um assunto que me envolve, inclusive tem a ver com a minha dissertação de mestrado e tem a ver com a minha vida, que praticamente ela foi permeada pela política na área ambiental nesses últimos anos aí. Eu teria, sei lá, centenas de perguntas, mas eu queria deturpar um pouquinho os modelos mentais e a maneira de pensar, né? Então, eu escolhi uma pergunta, talvez ela não seja tão trivial assim, ou ela seja
talvez até estúpida, mas vamos lá. Se as guerras, né? Porque o assunto começou com as guerras e por que as guerras, utilizando a geografia, elas deram um cunho para a geografia que foi um tanto quanto pérfido. Mas o que as guerras e os estados em guerra, se a senhora fosse escrever um livro que teria o título O que as guerras têm a ensinar à geografia política? Que capítulos teria nesse livro ou nesse artigo, né, para a gente inverter um pouquinho esta lógica? Tem mais explicações. Vamos ver o que sai daí. Bom, olha aqui, eu acho, você sabe que o tema guerra é um tema que me fascina, na medida que os homens, o ser humano, quer dizer, desde que ele saiu da caverna, ele não parou de guerrear. Então, me parece, eu não sei se os governos teriam algo, não sei se as guerras teriam algo a ensinar a geografia política. Eu estou entendendo o que você quer, o que você quer mostrar. Eu acho que as guerras, o que elas têm, elas mais do que ensinam, elas demonstram, quer dizer, o quanto a geografia política é necessária. Primeiro ponto. Para quê? Primeiro, para compreender as guerras. Né? Quer dizer, ela é necessária porque, se você tem conflitos de interesse, então as guerras são sempre guerras territoriais, sejam guerras internas dentro de um Estado-nação, seja entre Estados-nações, você tem outras escalas nacionais. Então, e a guerra, de certo modo, sempre gostam de citar a frase do Clausewitz, que a guerra é a continuação da política por outros meios. Os militares usam muito, os geopolíticos usam muito, a geografia repete isso muito. Eu estava conversando com o Vanderlei sobre isso, ele falou, eu falei, Vanderlei, eu discordo. Todo mundo, a gente aceita, porque é do Clausewitz, sem grande reflexão, mas a guerra é justamente quando é a falência da política, ela não é a política por outros meios, ela é a falência, quer dizer, quando a política entra em falência, a guerra, surge a guerra. Então, na realidade, o que as guerras têm a ensinar à geografia política? Que é preciso aprender mais política, é preciso aprender mais geografia política e é preciso que o geógrafo volte, de alguma maneira, a ser o conselheiro do príncipe, aquela figura tão criticada pelo Yves Lacoste, ou seja, que os geógrafos voltem a fazer parte de certas estruturas geógrafo político, para mostrar o seguinte, olha, tem que ter negociação, tem interesse de conflito aqui, como é que você negocia. E toda negociação supõe, na política, que você vai buscar um consenso mínimo que atenda a todas as partes. Então, eu acho que a pergunta interessante é: a guerra tem a ensinar a geografia política justamente que ela é cada vez mais necessária, entendeu? É preciso aprender alguma coisa com as guerras, porque as guerras, elas são, e obviamente tem um campo aí de estudos muito interessante e que mostra justamente como você tem a falência da política quando uma guerra eclode, né? Quando você tem uma guerra. E a gente tem vários exemplos, né, sobre isso. Bom, eu prometi não me alongar muito, que é para dar chance aos outros de falarem. Boa noite, professora. Não estou conseguindo ligar o webcam, mas eu vou fazer a minha pergunta, né? Eu me chamo Leonardo José. Leonardo. Eu sou mestrando em Geografia aqui do PPGE da UFPI. E, primeiramente, né, é uma alegria muito grande falar com uma das grandes referências da geografia, né? Dizer que o livro Geografia, Conceitos e Temas motivou o meu TCC e agora está motivando a minha dissertação, né? Eu estudo o conceito de região e regionalização, né? E eu gostaria de lhe perguntar sobre que ótica, né, a geopolítica ela estuda o conceito de região,
a partir das aplicações, né, das regionalizações, principalmente aqui no território brasileiro, que a gente sabe que ali durante a ditadura militar a gente teve vários planos, né, por meio do IBGE, e que forneceram, de certa forma, uma organização, né, um certo planejamento regional para o território brasileiro. Leonardo, deixa eu te falar, eu tenho, assim, tenho debatido com colegas a questão da geopolítica, e a gente trazer o conceito de geopolítica para o problema regional, para a questão regional, para as disputas regionais. Eu acho, aí eu sou eu tenho uma visão muito clássica da questão da geopolítica, que a geopolítica, até para a gente poder, para definir os campos, né? Definir os campos de trabalho, que a geopolítica ela oferece melhor argumentação, melhor conceitualização, quando você lida com a escala global, quer dizer, a escala de conflitos, de interesses entre Estados nacionais. Quer dizer, o Estado Nacional ele é o ator principal da geopolítica e a disputa entre Estados. Quer dizer, foi nesse campo que a geopolítica clássica formou suas bases e que a geografia abandonou, mas a teoria das relações internacionais pegou isso, e não é à toa que o nome passou a ser relações internacionais, né? São relações justamente nessa escala entre países. O próprio Lacoste, quer dizer, com a raiva dele, do Ratzel, e a disputa dele com a geografia, com a geopolítica, né? A geografia política alemã e a geopolitique, que não tinha nada a ver com Harvey, com Ratzel, coitado, porque o Ratzel ele fez a geografia política, não a geopolítica. Então, com a deriva disso, ele, justamente para esvaziar a ideia da geografia política, ele passou a chamar todas as disputas territoriais internas dentro do Estado-nações de geopolítica. Tanto é que ele fez uma obra monumental ele botou sobre a história política das regiões francesas, ele botou Géopolitique da região francesa. Quer dizer, geopolítica. E aí eu li aquilo, para mim, foi um espanto, porque realmente, para mim, era uma questão regional. Eu tinha acabado, na época, eu me lembro que eu tinha feito minha tese de doutorado sobre regionalismo, questão regional, e eu tinha lido trabalhos sobre a questão regional na Espanha, sobre as regiões, a história política de formação das regiões francesas, a história política das regiões da Inglaterra. Então, eu tinha lido vários textos sobre a questão. E depois, eu não cheguei a conhecer esse livro do Lacoste, eu só conheci depois da minha tese, que me despontava dele chamar de geopolítica das regiões francesas. Então, eu acho o seguinte, acho que o conceito de região, de regionalização, é um conceito super interessante, complicado, igual o de território, quer dizer, você precisa definir qual é o critério, né, que você pode ser uma região econômica, pode ser uma região administrativa, pode ser uma região de planejamento, enfim, você tem, aí é igual ao território, você vai ter vários critérios para delimitar. Mas ele é super importante, porque num país como o Brasil, e você pensa em políticas públicas, então é preciso minimamente ter aquela ideia de que a região ela é uma área, ela supõe uma área em que você tem alguns pontos em comum, alguns pontos de identidade para você delimitar essa área. Aí, bom, é o mínimo minimórum que se pode dizer. Né? E no planejamento é preciso pensar o que você quer efetivamente fazer. Né? No Brasil, você tem as regiões metropolitanas, que são complicadas, mas é uma forma de divisão, da forma de definir uma região pelo caráter metropolitano, que é uma legislação, etc. Você tem as bacias hidrográficas, as regiões de bacias hidrográficas, que é uma outra forma de delimitar espaço, inclusive de políticas públicas. Eu estava comentando dos dois colegas que estão fazendo sobre a regionalização do SUS, que é uma forma de regionalizar justamente para os serviços, para
organizar, né? Organizar a prestação de serviços do SUS. Então, você tem várias formas. Agora, eu, particularmente, eu não acho que a regionalização, ou a forma, que isso seja uma questão geopolítica, justamente porque ela tem uma escala interna, a não ser que você pense em macro, por exemplo, em grandes acordos internacionais. Você tem o Mercosul, você tem a União Europeia, então você tem macro-organizações que aí você pode chamar de regiões geopolíticas, né? Porque você está juntando estados e que você tem interesses de estados nessa. Então, nessa escala, acho que a geopolítica funcionaria. Numa escala interna, eu tenho dúvidas. Há colegas que usam. Eu prefiro não usar, porque eu acho que confunde mais do que esclarece. Muito obrigado. Foi o Leonardo que havia perguntado, é isso? Obrigado, Leonardo, pela questão. Foi, né? Eu que agradeço. Temos dois inscritos aqui, temos a Leia, Porto Velho, né, Leia? E depois o Emir. Nós já estamos indo para a reta final, digamos assim, para não estourar o nosso tempo também. Depois temos uma pequena reunião com a turma ainda. Então, a Leia, por favor, Leia. Professora, boa noite. Eu sou a Leia, sou aqui de Porto Velho, Rondônia. Está longe? Longe. Eu sou do grupo da professora doutora Luciana e GEPFront, que trabalhamos com geografia política. E falando, a minha pergunta era especificamente para você, geografia política na sua perspectiva e como você enxerga o papel da geografia política no contexto atual que a gente vive hoje, tendo em vista que temos várias brigas políticas, guerras, e como você enxerga isso hoje? Léia, eu acho que a geografia política nunca foi tão necessária como hoje, justamente se a gente imagina, quer dizer, se a gente aceita que a política é a forma humana mais interessante de organização de conflitos de interesses, né? A geografia política, obviamente, ela tem temas importantes, que justamente é a mesma questão que o Alex tinha trazido, né, o que se aprende com as guerras. Então, a resposta vai um pouco no encaminhamento que eu tinha falado para o Alex, que é justamente se você tivesse se o mundo e as sociedades fossem de cooperação, de paz, todo mundo troca ideias, você não tem, os interesses são todos convergentes, você não tem disputa de interesse, você não precisaria nem da política, nem da geografia política, concorda? Então, você precisa, justamente porque você tem divergência, porque você tem conflitos. Então, o papel da geografia política é fazer bons recortes de pesquisa, de temas de pesquisa, para entender isso. Eu acho que na escala global, se a gente pega a geopolítica, que seria, digamos, uma subdisciplina da geografia política, seria uma escala de compreensão das guerras, né? Internamente, você tem, dentro do espaço nacional, do território nacional, você tem disputas regionais, você tem disputas por grupos econômicos, disputas por grupos políticos. Nós agora passamos, por exemplo, estamos ainda em meio a um processo eleitoral, então você tem toda uma geografia eleitoral que mostra, faz emergir toda a complexidade das disputas e dos interesses do território. Então, o que a gente tem que pensar é que, se a gente começa a achar que a política é sempre o campo da barganha, é sempre o campo do interesse escuso, interesse obscuro, da corrupção, aí a gente não tem muito o que fazer, né? Então, vão ser disruptivos, seja a esquerda, seja a direita. Quer dizer, então, a gente tem que pensar
que a política é justamente esse campo. E a geografia política, no contexto atual, ela é mais importante que nunca, justamente para poder entender esses processos, esses conflitos, e buscar um bom arsenal conceitual que nos ajude a fazer uma pesquisa no meio desse turbilhão que a gente vive, entendeu? Ok, Leia? Ok. Certo. Temos ainda duas pessoas interessadas. Então, temos o Emir e depois temos a Daiane para ir já começando aí na linha de encerramento. Tá. Ok, o Emir. Boa noite, professor Iná, boa noite, colegas. A minha pergunta tem um pouco de relação com a pergunta da Leia, pelo seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez um pronunciamento, uma entrevista hoje, sobre uma tramitação na Comissão de Constituição e Justiça que possibilita intervenções e limitações nas decisões do Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria que a senhora rapidamente fizesse, assim, do seu ponto de vista, como a senhora está vendo a política no Brasil, essa política no Congresso Nacional, com o Centrão, com lobistas, com bancada da bala, bancada do agronegócio, vários setores produtivos do país, como representatividade, o ramo imobiliário e tudo mais, em relação a esse debate, né, histórico do nacionalismo, né, do Estado nacionalista, tanto getulista, brisolista, do próprio Exército, né, que também eram nacionalistas, parte da esquerda. Esse nacionalismo da garantia do território nacional em relação a essa situação do próprio capitalismo, né? das indústrias transnacionais, do domínio de um capital financeiro sobre o nosso território. Como a senhora está vendo essa relação hoje aqui no país? Até que ponto esse território não está totalmente dominado pelo capital estrangeiro e por essas representações em duas instituições, né? Governos neoliberais, Congresso Nacional. Se a senhora puder fazer uma rápida... Bom, vamos ver. Você quer uma enciclopédia, mas eu vou tentar ser breve e recortar alguns pontos aí do que você misturou muita coisa. Primeira coisa, eu acho essa questão do Barroso, do Congresso Nacional, essa tramitação. Existe uma boa democracia, ela passa por pesos e contrapesos, ou seja, o Brasil é uma república dividida em 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo. Então, esse peso e contrapeso. Nós estamos já há alguns anos com algumas tensões muito grandes por conta do que se chamaria uma extensa judicialização da política. A gente passa por um processo de judicialização da política. Outros reclamam da politização da justiça. Então, você tem essas duas situações que elas são pontos fora da curva, elas são ruins para a democracia. Você tem que ter um equilíbrio. Essa proposta na Comissão, né, de Constituição e Justiça, ela vem justamente como uma certa vingança, desforra do autoativismo do judiciário, como alguns dizem, e, ao mesmo tempo, com o problema da suspensão pelo ministro Dino das emendas PIX, até que elas tivessem mais transparência, etc. Então, existe um cabo de guerra entre o judiciário e o legislativo, que é horrível para o país. Então, ao mesmo tempo, você tem problemas de 2 lados. Você tem um judiciário realmente extremamente ativista, quer dizer, também fazendo interpretações, porque como a nossa Constituição, ao contrário de outras, a nossa é enorme e a nossa Constituição é hermenêutica, então a gente tem uma cultura
uma cultura jurídica que é hermenêutica, então cabe quaisquer interpretações. Então, isso é problemático. Então, supõe que você tenha um juiz minimamente consciente do seu papel, alguns até têm mais do que outros. Então, isso é, por um lado, problemas do judiciário. Por outro lado, o legislativo ele tem tudo isso. Ele tem bancada da bala, ele tem interesses do capital, ele tem tudo o que você está dizendo. Agora, o legislativo ele é eleito pela sociedade. Então, eu acho muito interessante que a gente tem que entender que sociedade é essa que tem esse legislativo. Então, como alguns cientistas políticos até brincam, tipo o seguinte, que o Brasil quer ter cidadãos de uma sociedade brasileira e quer ter um legislativo tipo norueguês ou sueco. Entendeu? Então, não é. Então, a primeira coisa é que sociedade, as pessoas são eleitas. Então, é preciso entender por que elas elegem A ou B. Alguém vai dizer, mas tem o poder do capital. Mas, se você fizer uma boa geografia eleitoral, você vê que tem. Mas não é assim. As pessoas, o eleitor, ele tem uma racionalidade. Existe uma racionalidade do eleitor, por que ele escolhe A ou B. Existem desvios, é claro, mas existe uma racionalidade que é 80%, 90%. Então, esse é um problema, quer dizer, o nosso momento difícil de peso e contrapeso. Onde vai dar, eu não sei, quer dizer, ao que parece, o plenário não vai peitar, porque o Congresso, como é peso contra peso, ele não pode ser um Supremo Congresso. Aí vai ter uma grita da sociedade como um todo. Você não pode ter um Supremo Congresso. Então, eles vão acabar se ajustando. Eu imagino que vão acabar, isso não vai acontecer. Agora, a questão do nacionalismo que você traz e a questão, quer dizer, do domínio do capital estrangeiro, primeiro, eu acho o Brasil é um país que a gente não se dá conta, é um país bastante fechado ao capital estrangeiro, por incrível que pareça. Se você fizer as contas de outros países, você pegar México, você pegar outros países do mundo, tem o percentual do fluxo de capitais estrangeiros, investimentos, é muito maior. Então, o Brasil é um país fechado, ele tem. Esse é um dos problemas para alguns economistas. O capital financeiro, realmente, hoje o capitalismo no mundo, ele tem, quer dizer, uma força enorme do capital financeiro, mas o que é interessante que aí a gente tem dificuldade de pensar. Vocês viram agora a queda de braço entre o ministro, oh meu Deus, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e o dono do X, do Musk, Elon Musk. E na queda de braço, o que aconteceu? Quem diria, o Musk se dobrou, pagou as multas. Então, você tem uma coisa, ele é o homem mais rico do mundo, ele tem empresas riquíssimas. Por que será que ele se dobrou? Ele se dobrou porque os sócios disseram, alto lá, o Brasil é um grande mercado, estamos tendo prejuízo. Então, ao capital, interessa seguir as regras do jogo também. Você entendeu? Então, o Estado é muito importante nesse ponto. Então, esse caso do Musk é muito interessante para a gente ver que teve uma briga, ele podia. É o capital, é o grande capital. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é o país mais liberal possível do mundo, quer dizer, é a panaceia do capitalismo, do liberalismo mesmo, em todos os níveis, está havendo toda uma reunião, uma pressão, uma legislação para o Google, para dividir o Google, porque o Google está grande demais e para fazer uma divisão do Google em outras empresas. Então, me parece que eu acho que tem uma certa vertente um pouco ideológica, que o capitalismo é horrível, o capital domina tudo. E quando a gente olha, faz a pesquisa, analisa e vê que não é bem assim. Então, é preciso separar o que é lugar comum, né? Um pensamento trivial comum contra o capitalismo, contra isso, contra aquilo, e a geografia política nos ajuda a sermos realistas, né?
Para nós interessam fatos e analisar a realidade. Então, eu acho que a gente tem, por exemplo, a questão da bancada da Bala, etc. Se você fizer a gente fizer um mapeamento eleitoral, você vai ver que essa bancada toda ela emergiu de um novo Brasil que havia 30 anos atrás, certamente eu e o Aldomar, a gente não estudava quer dizer, os gaúchos, culpa dos gaúchos isso aí também um pouco, entendeu? Porque foram os gaúchos que saíram, não foi, Aldomar? Que saíram subindo pela né, Goiás, Mato Grosso, então, quer dizer, os gaúchos que fizeram essa confusão toda. Bom, mas deixando brincadeiras à parte, você tem um novo Brasil que surgiu a partir dos anos 60, 70, 80, nesse interior que ninguém se dava conta e que apareceu. Ele só apareciam com música sertaneja, que a gente no Rio de Janeiro achava a coisa mais horrorosa do mundo. Aí um cientista político analisando isso, olha, a gente falou mal da música sertaneja, agora vamos ter que ficar ouvindo sertanejo, porque é lá que está a grana. Então, você tem um outro Brasil, com outros valores, que não são os de Porto Alegre, não são do Rio de Janeiro, não são de outros, é uma outra história que a gente tem que conhecer. Eu acho que é um campo de pesquisa que a gente tem que conhecer sem preconceito, porque com preconceito a gente já tem a resposta. Esse aqui é o problema. Então, eu acho que a beleza da pesquisa na geografia política é a gente entender o que está se passando, goste ou não. O resultado pode não ser bonito, mas a gente tem que tentar entender. Tá? Muito bem. Ok, Emir? Passar, então, para a Daiane, a nossa última pergunta da noite, depois a gente parte para os agradecimentos e encaminhamentos. Certo. Boa noite aos professores e colegas. Vou ser breve. A minha pergunta, prof, é bem prática, assim, da questão da pesquisa mesmo, né? Eu venho de uma tradição aí bem materialista histórica dialética, então eu queria algumas recomendações de leituras e de autores para pensar metodologias para abordar, assim, problemas de pesquisa voltados à geografia política fora dessa esfera da geografia crítica. Era mais nesse sentido a minha pergunta. Aí, no seu texto, você indica aí o John Agnew, Kevin Cox, Jan Gottman, e aí eu achei muito interessante, e todos eles falam da questão da escala, né? Tem essa questão, e que para mim, que pesquiso cartografia, é muito importante, então eu queria indicações de leitura, mais assim. Olha, eu acho que a parte metodológica, existe um livro, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Tem um que foi eu acho que ele já está disponível na internet, que é um. Temos ele. Tem, né? Pois é, que é então que ele tem uma série, ele faz a crítica geopolítica, o Estado do território, e ele tem justamente uma parte, tem um debate, tem um pouco a questão do método. Você tem outro aqui, deixa eu ver, por acaso está até aqui do lado. Tem um outro que é que esse aqui ainda tem, como esse aqui é editado pelo John Agnew, então ele tem um pouco da geografia crítica, do materialismo dialético, é um pouco mais forte. Tem você conhece esse do Key Concepts em política? Eu acho que esse também está no... deve ter. Esses manuais são muito bons. Então, esse, por exemplo, ele tem uma questão de identidade, então ele pega esses principais conceitos. Agora, eles não têm necessariamente existem outros, porque o método em geografia política, ele não necessariamente é diferente do método da geografia, da pesquisa em geral, né? Então, a questão é como é que você o que você quer fazer, como é que você vai definir o seu objeto, a sua pesquisa empírica. O que eu acho, e aí eu sou bastante crítica, é que eu acho que todos os trabalhos que eu já li e que partem de uma concepção materialista, eles se saem mal na geografia política. Por quê? Porque eles, de certo modo, desvalorizam o problema da política, né? Então, focam muito fortemente
na questão econômica, muito fortemente na questão do capital, muito fortemente na questão do domínio externo, e não ajudam, no caso do Brasil, a compreender as vicissitudes, as características da própria sociedade do espaço brasileiro. Né? Como é que essa sociedade está organizada, quais são as escolhas dela e etc. Então, eu acho que isso aí, eu acho que você tem o professor Aldomar ajuda bastante, porque ele enfim, está acima desse debate, essa coisa, né, de ficar muito economicismo, delimitando o objeto a partir de grandes discussões de modelos de análise muito teóricos e difícil e muita dificuldade de aplicar à realidade. Não que você não precise de modelo teórico, mas de modelos teóricos muito abstratos, né? Você precisa de modelos teóricos um pouco mais que se desenvolveram mais enraizados na própria empiria, na própria realidade social, na própria realidade espacial, né? Porque se você tem um nível de abstração muito alto, a abstração tudo cabe, né? O problema é como é que você consegue sair da abstração para cair no real, né? O real é que são elas. Bom, espero que eu tenha minimamente respondido. Muito obrigado, então, Daiane e Iná. Só para complementar, então, o próprio... Na plataforma do Moodle, que é a plataforma onde estão os textos, o Companion to Political Geography está disponível. E, se eu não me engano, o segundo livro também está. Então, felizmente, esses livros têm sido possíveis baixar e deixar disponíveis. Eu também vou fazer ao mesmo rapidamente, que a própria disciplina ela trabalha com a construção de uma abordagem metodológica, e as escalas vão aparecer lá, inclusive com texto seu, e inclusive as operacionalizações de tudo isso, que no final a gente traz as teses em andamento, já concluídas e tal, para o pessoal poder fazer. Então, Daiane, um diálogo com o pessoal que já operou tudo isso, né? Tá? Então, existem, eu não sei se eu tenho uns 2 ou 3 manuais que eu tinha, que é justamente de pesquisa, métodos de pesquisa em geografia. Então, só que eu não estou vendo aqui a mão, instante você olha e nunca acha, né? Depois você bate o olho e acha. Então, são 2 livros, que é justamente de modelos, quer dizer, modelos de pesquisa em geografia. Então, modelo quantitativo, modelo não sei o quê. Então, são muito bons esses livros para o estudante que vai fazer uma tese, uma dissertação. Então, eu acho que vai ficar no ar algumas questões que foram levantadas, e as de fundo e as diretamente dirigidas mais à pesquisa mesmo. E isso, então, a ideia é que a gente vá depois retomando nos nossos seminários aqui, até o encerramento, com algumas retomadas das coisas que foram faladas aqui. E eu acredito, Iná, que a gente também possa, à medida em que os seminários avançam, a gente vai fazer uso das bibliografias e dos contatos, Iná, por favor, como é que é mesmo aquela referência, me passa aí no chat, essas coisas assim. E aí a gente vai procurar disponibilizar para o grupo. Mas eu quero, Iná, pelo tempo também, não quero abusar, porque eu tinha falado uns 30 minutos, já pois deu Pois é, são 2 horas e meia, você me enganou, mas tudo bem. 1h30, não, 1h30. É verdade, é 1h30. Mas eu fico em dívida contigo, e a turma também, de certa forma, de amanhã à frente te dar algum retorno do que foram os avanços, assim. E da minha parte, tu sabes que de Porto Alegre aqui, quantas vezes a gente já colaborou, tivemos em bancas aí contigo, processos de seleção de docentes, né? Na UFRJ, a gente já participou. Então, graças a essa nossa fluidez, hoje na REBRAGEL, na Rede Brasileira de Geografia Política, exatamente, que a gente pode ter essa liberdade de dar um alô, oi, como é que pode colaborar com a gente? E aí você imediatamente aceitou, eu te agradeço muito, Iná. Eu acho que se o pessoal quiser deixar uma palavrinha aí para ti, tá? Só uma palavrinha, pessoal,
final aí para a professora. Prof, muito obrigada por todo o seu trabalho. Aprendi muito lendo os textos. Obrigada. Achei assim, vou continuar lendo. Pretendo terminar o livro que o prof disponibilizou. Muita informação. De verdade mesmo, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada. Professora, posso também falar? Eu não falei na hora, mas eu estava lendo aqui o livro da senhora, que eu usei muito na graduação, e é um prazer estar aqui com a senhora também, viu? Muito obrigado aí pela aula de hoje. Bom, eu quero falar, só para terminar, para não esticar muito, eu quero agradecer também a você, Aldomar, enfim, pela oportunidade. Eu acho o contato com os alunos, as perguntas e as questões que eles trazem, eu acho que é isso que nos alimenta, né? Quer dizer, para mim, tudo bem, foi 1h30, você me enganou, então você me deve 1 hora aí de... Devo 1 hora. 1 hora, você me deve 1 hora, mas eu acho que é muito prazeroso essa troca com os estudantes, a gente poder falar daquilo que gosta, daquilo que do trabalho, e acho que você... quer dizer, trazer, você está me dando uma grande ideia, quer dizer, você trazer a discussão que você está fazendo com os alunos em torno do meu trabalho, me convidar, é muito generoso da sua parte, eu agradeço enormemente, e os alunos também terem participado, e acho que isso é uma prática que a gente pode desenvolver, quer dizer, com os colegas, de fazer essa troca, coisa que a internet hoje nos possibilita, coisa que há um tempo atrás seria bem mais complicado, né? Então, de qualquer modo, se fosse atrás, precisaríamos abrir um processo lá no programa, comprar as passagens, isso, né? Aí deslocamento, isso, pois é. E aí a dificuldade era tudo muito custoso. E hoje, de uma maneira relativamente informal, dentro de um seminário, nós temos a possibilidade de, relativamente informal, participar. E amanhã vai lá uma foto para o programa, olha, a professora participou e tal, sem maiores burocracias. É a ideia mesmo da troca de ideias, troca de experiências. Realmente, eu também gostei muito. Então, da próxima, com isso, você sabe que daqui a pouco você será mobilizado para... Ou seja, você paga em tempo, seu também. Muito bem, eu fico com crédito com você. Muito bem. Então, Iná, fique à vontade, a gente vai ótimo, gente. Obrigada, boa noite para vocês e bom trabalho aí. Tudo de bom. Foi um prazer enorme conhecer vocês, estar com vocês. Tchau, Domar. Boa noite. Tchau, boa noite. Outra hora voltamos a falar. Um abraço. Abraço, tchau.